Amém? Glória a Deus. Abra sua palavra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou estar orando aqui e esteja em concordância. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. O Senhor é um Deus que pode falar com o ser humano. O Senhor é um Deus que sabe a maneira de atingir cada um de nós aqui. E a nossa oração é para que o Senhor venha estar trabalhando nos nossos corações e nas nossas mentes. Tudo que se levanta contrário à Tua palavra, estruturas de pensamentos que queiram bloquear o Teu ensinamento aqui nessa noite, venha estar caindo por terra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hebreus 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não é experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido, ou o alimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aleluia. Aqui, a carta aos Hebreus traz essa exortação para nós. Que, primeiro ensinamento que a gente pode entender, é que nós podemos ser meninos ou homens maduros na fé. E dependendo do nosso comportamento, dependendo da nossa reação à palavra de Deus, a gente precisa de um tipo de alimento. Ou a gente bebe leitinho, ou a gente recebe alimento sólido. E a primeira pergunta que pode vir nos nossos corações: qual tem sido o meu comportamento de cristão? E qual tem sido o seu comportamento de cristão? De menino ou de homem e mulher madura? Pensa aí. Como tem sido o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caminhar com Cristo? Tem sido de menino ou tem sido de homem e mulher maduro? Porque se for de menino, talvez você precise de leite. Se for de homem e mulher maduro, Deus pode nos dar um alimento sólido. A nossa caminhada cristã inicia a partir do momento que a gente aceita Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, e a gente nasce bebê. E a gente vai aprendendo os primeiros rudimentos da palavra de Deus, como fala aqui, não é isso? A gente vai entendendo o plano da salvação, a gente vai entendendo o caráter do cristão, a gente vai entendendo a respeito do dízimo, do batismo, da ceia e vários ensinamentos básicos que a palavra de Deus nos orienta. Mas, como no natural, uma pessoa não fica eternamente bebê, no mundo espiritual, assim, o desejo do Senhor é que a gente cresça e que a gente atinja a estatura do varão perfeito. E aqui, nessa palavra de Deus, tem um ensinamento muito importante, que o varão perfeito, a pessoa que é madura, o crente que é experimentado na palavra, que pratica a palavra, ela tem a capacidade de discernir tanto o bem como o mal. E aí é o centro da palavra que Deus vai falar com você e comigo aqui nessa noite. Discernindo o bem e o mal. Amém? O versículo 14 fala isso aí, Mas o mantimento sólido é para os experimentados, os maduros, os quais, em razão da prática, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, Ele coloca o homem naquele jardim, e o homem vai vivendo naquele jardim, e a
a partir de um dado momento, você conhece a história, né? O homem peca, desobedece a Deus. E então, Deus traz uma explanação importante. Deus fala assim: o homem, a partir de agora, se tornou conhecedor do bem e do mal. Não é assim? Por quê? Já parou para pensar? Quando o homem comete o pecado, comem do fruto da árvore que Deus havia falado para não comer, então ele se torna conhecedor do bem e do mal. Porque antes ele só conhecia o bem de Deus. Mas a partir do momento que ele peca, o mal começa a agir na vida dele. E então agora ele experimenta o bem de Deus, mas ele também experimenta os malefícios que aquele pecado viria sobre a vida dele. E passa a colher consequências desse pecado. E ele então se torna conhecedor do bem e do mal. Mas conhecer o bem e o mal é diferente de discernir o bem e o mal. E é isso que Deus quer falar conosco. A igreja madura, o crente maduro, ele sabe discernir o bem e sabe discernir o mal. Quando Salomão tem uma oportunidade, a oportunidade da vida dele, Deus aparece para Salomão e faz essa proposta para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Meu irmão, você imagina se você tivesse essa oportunidade? Se Deus aparecesse diante de você e te fizesse essa proposta: peça o que quiser que eu te darei. E Deus elogia a decisão de Salomão, porque ele pediu, o que ele pediu? Quem lembra? O quê? Sabedoria, não é isso? Sabedoria. Mas não é só sabedoria que ele pede para Deus, sabia? Ele pede sabedoria para discernir o bem e o mal. Abre comigo para você ver, está lá em 1 Reis 3, 9. Ele não pede apenas sabedoria, ele não queria ser um Einstein, ele não queria ser um grande cientista, o homem mais inteligente do mundo, ter um QI de 290. Não, ele queria sabedoria para discernir o bem e o mal e então ser apto para governar o povo que Deus estava colocando na mão dele. 1 Reis 3, versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos de Deus, de que Salomão pedisse isso. Ele pediu sabedoria para discernir o bem e o mal. E aqui em Hebreus está falando que o crente maduro, ele tem a capacidade, ele tem essa oportunidade de saber discernir o bem e o mal, porque o Espírito Santo está sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então você que está aqui nessa noite, você que tem Jesus, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você que está assistindo essa filmagem, se você tem o Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo passa a morar em nós, e o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Não é isso que a palavra fala? Eu irei, mas deixarei o outro Consolador, Ele os ensinará todas as coisas. Jesus estava dizendo para nós: eu deixo a minha unção sobre vocês, e você, igreja, é apta para discernir o bem e o mal. Um crente maduro, um crente experimentado, é fundamental para a nossa vida cristã, para a nossa sobrevivência neste mundo tenebroso, que a gente seja capaz de discernir o bem e o mal.
E além do Espírito Santo todos os dias nos ensinando, nós ainda temos a nossa bússola, nós ainda temos o nosso manual que nos orienta, que é a palavra de Deus. E ela é apta para nos ensinar a discernirmos o bem e o mal. Na verdade, a grande virtude do cristão é ter a capacidade de discernir o bem e o mal. Aí está a chave da sua vitória, aí está a chave da minha vitória. O crente maduro, ele discerne o bem. Discernir o bem. A gente começa de uma forma simples. O bem vem de quem? As coisas boas, a bondade vem de quem? De Deus. Ele é bom o tempo todo, não é isso? O tempo todo Ele é bom. E nós, como cristãos, temos que discernir o bem de Deus. Eu e você, nós servimos a um Deus que é bom, nós servimos a um Deus que é do bem, vamos dizer assim, né? Toda a bondade está sobre Ele. Misericórdia, mansidão, todas as virtudes boas são parte do caráter desse nosso Deus. E muitas vezes, nós como cristãos, não discernimos esse bem de Deus, que é derramado todos os dias na nossa vida. Todos os dias a gente levanta, a gente respira, a gente tem saúde, todos os dias a gente tem uma casa, a gente tem uma cama, a gente tem um teto sobre nós, e muitas vezes a gente deixa essas coisas passarem desapercebidos, e a gente não está discernindo o bem de Deus, todas as coisas boas que Ele faz por nós. Neste momento mesmo, olhe para a sua vida, e eu olho para a minha vida. Será que eu não posso discernir o bem de Deus todos os dias no meu dia a dia? Quem pode discernir o bem de Deus? Como Deus é bom para comigo. Como Deus age na minha vida. Como Ele transforma situações. Porque Ele é um Deus bom. E eu tenho que discernir esse bem de Deus. O crente maduro discerne o bem. Mas não só isso, discernir o bem também é percebermos as oportunidades que Deus nos dá. Porque nós não estamos nesse mundo apenas para sermos servidos pela bondade de Deus. Nós não estamos neste mundo apenas para sermos servidos pela bondade de Deus. Ele nos deixou aqui para nós sermos instrumentos de bondade dEle. Para abençoar pessoas, aproveitando as oportunidades a tempo e fora de tempo, ajudando ao próximo. Isso é discernir o bem de Deus. E muitas vezes na correria, no egoísmo, a gente deixa essas coisas passarem. E a gente não discerne o bem de Deus. Muitas vezes Deus coloca pessoas do seu lado, pessoas do meu lado, sedentas. E você tem água, eu tenho água, eu tenho o pão da vida, você tem o pão da vida. E a gente deixa a oportunidade passar. Discirna o bem de Deus. Se aperceba, perceba o mover de Deus na sua vida. Como Deus faz as coisas acontecerem. Como Deus age. O vento do Espírito soprando, mudando circunstâncias, tirando você de um trajeto para você passar por outro. Deus colocando pessoas do meu lado que aquele dia talvez eu nem encontraria, mas eu encontro. Oportunidades que Deus dá para eu ser bênção, para eu experimentar o bem de Deus. E às vezes a gente não discerne isso. É bobo, o crente bobinho, o crente infantil, e não percebe
que Deus está dando oportunidades para a gente. Não discernir o bem de Deus é perder várias oportunidades. Sabe quando você olha para a criança e ela nem está percebendo a oportunidade que está batendo na porta dela? Às vezes você vê crianças brincando de alguma brincadeira, e quanto mais inocente a criança é, mais menorzinha ela é, mais dispersa ela é quanto às oportunidades de ganhar o jogo, de ganhar a brincadeira, não é? Você está assistindo e você fica aflito, vai, agora é a sua vez, vai, você vai ganhar. E a criança ali nem está percebendo que ela poderia vencer a brincadeira, porque ela é criança. E às vezes, como crente, a gente está com um comportamento infantil, perdendo a oportunidade que Deus coloca. Não está discernindo o bem de Deus. Não está se apercebendo que Deus está te dando uma oportunidade. Ah, se nós soubéssemos quem é que conduz a nossa vida. Ah, se nós o conhecêssemos totalmente. É que nós o conhecemos em parte. Um dia a gente vai ver face a face. Mas o Espírito Santo está aí em você para te ajudar a discernir. E a gente tem que deixar Ele agir. A gente tem que cultivar o Espírito Santo. Espírito Santo, vem comigo. Hoje, esse dia, me ajuda a discernir as suas oportunidades, o bem do Senhor na minha vida. E o crente que não discerne o bem, o crente que não vive uma vida madura com Deus, ele sempre vai estar no leitinho, não é? Ele sempre tem que alguém orar por ele, ele sempre tem que alguém instruir ele não tem uma experiência com o Espírito Santo, ele não tem uma vivência com o Espírito Santo, porque ele não percebe o agir de Deus. Todos os grandes homens e as grandes mulheres de Deus começaram um relacionamento com Deus de forma simples, não simplória, mas de forma simples, percebendo as oportunidades que Deus colocava na vida deles. Entende isso? Então Deus abre uma porta, Ele entra por aquela porta. Deus coloca uma pessoa, Ele ministra na vida daquela pessoa. Deus abre uma bênção, uma prosperidade, Ele toma posse daquela prosperidade e vai percebendo e discernindo o bem de Deus e agregando isso na sua vida, na sua jornada, na sua história, e então ele se torna um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não é um passe de mágica, não é um virar, um abrir de porta e tudo se transforma. A gente vai caminhando na vida cristã e vai aprendendo. E quando a gente começa a ter esse olhar para a nossa vida, como a vida da gente fica mais leve, meu irmão? A gente passa a viver a vida perfeita, boa e agradável de Deus, a vida em abundância que Ele tem para você e para mim. Comece a prestar mais atenção aos detalhes de Deus. Deus é um Deus de detalhes. Que eu comece também a prestar mais atenção às coisas que Deus faz, nos mínimos detalhes por mim. Quais são os motivos que você tem para agradecer ao Senhor hoje? Pensa bem. Feche os seus olhos e agradeça a Ele agora, pela bondade, pelo bem que Ele faz por você. Talvez sua família, sua saúde, o seu trabalho. Quantas pessoas estão orando agora, pedindo a Deus uma vida que você já tem? Pensa nisso. Quantas pessoas estão agora pedindo, Deus, abra uma oportunidade de emprego, você já tem um emprego. Deus, me dá uma família, você já tem uma família. Deus, muito obrigado pela tua bondade na nossa vida. Queremos te agradecer pelo bem que o Senhor faz por nós. Aleluias, aleluia. Só que nessa história de perceber o bem, a gente corre um risco de só perceber o bem, mas a palavra fala que a gente tem que discernir o bem e o mal. O oposto de perceber o bem
é aquela pessoa, aquele crente, que ele acha que tudo é bem, que nada faz mal, que tudo é legal, que tudo é legalzinho. E aí, ele passa a viver uma vida de risco. Por quê? Porque nós temos um inimigo, meu irmão. E a pessoa que entra por essa vereda, parece que ela se esquece que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A gente tem que perceber o bem. A palavra, em se tratando de discernir o bem e o mal, Jesus usa um exemplo a respeito da pomba e da cobra. Lembra? A gente tem que ser simples como a pomba e sagaz como a serpente. E aí, o crente acha que tudo é legal. Só que a gente tem que ficar esperto com as astutas ciladas do diabo. E aí o crente passa a aceitar tudo. Ah, isso é legal. E passa a deixar que um monte de coisa venha na vida dele. O coração do homem é enganoso. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo e a gente precisa da palavra. Porque o coração do homem é enganoso. E a gente, numa atitude de bondade, numa atitude de politicamente correto, numa atitude de solidariedade, a gente corre o risco de aceitar algo que parece bom, mas que não é de Deus. Abre comigo em Efésios 6, 10. Também é um texto conhecido. Efésios 6, 10. Efésios 6 fala a respeito da armadura de Deus, né? E o texto diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E aí, se a gente entra por essa vereda que tudo é legal, tudo é bom, a gente corre o risco de perder o temor do Senhor. Ah, Deus é bonzinho. Irmão, Deus é bom, Ele não é bonzinho, Ele é bom. O tempo todo Ele é bom, mas Ele não é bobinho. Deus não vai negociar os princípios da palavra por minha causa. Deus não vai abrir uma exceçãozinha, vai escrever uma notinha de rodapé, porque Ele acha que eu sou legal ou que você é legal. O que está na palavra, está na palavra. A gente vive pela palavra e desfruta dos benefícios da palavra. Toda a bondade de Deus, o manual de bondade de Deus está aqui à minha disposição, eu posso tomar posse, mas o que vai além da palavra não é de Deus, então não é bom. Está aqui, é bom. Não está aqui, não é bom. Pode parecer que é bom, mas não é. Parece, mas não é. E a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo é o pai da mentira. E a pior mentira é aquela que parece verdade. O inimigo se disfarça de anjo de luz para querer enganar, mas o crente, e eu profetizo isso sobre sua vida, sobre você, que é experimentado, como fala Hebreus, é experimentado na palavra, ele percebe, ele discerne o bem. O que é bem mesmo de Deus? Ah, eu sei que isso daí não é bem não. Parece que é bom, mas o que é bom da parte de Deus eu conheço, porque eu estou experimentado na palavra. O diabo pode vir querendo te enganar, mas se você está em comunhão com o Espírito Santo, experimentado na palavra, não vem sobre a sua vida, ele não te engana. Aqui não, Satanás. Seria muito fácil se Deus colocasse na primeira página da Bíblia uma lista de podes e não podes. Não é verdade? Seria mais prático. Mas isso se faz com criança.
Mas nós não somos mais meninos. Deus quer que você seja um homem maduro. Não é assim que a gente faz com criança? Escreve lá na geladeira a lista das tarefas da semana e tem várias estratégias e perde um pontinho se não fez, ganha um pontinho se fez, uma estrelinha. No final da semana a gente vê quantas estrelinhas e dá um prêmio ou dá um castigo. Isso é para criança. Você é homem e mulher maduro. E a estratégia de Deus é falar com você, vem aqui, senta comigo, vamos ter uma reunião, vamos discutir esse caso aí, deixa o Espírito Santo falar com você, vai estudar a Bíblia. E aí a gente vai aprendendo pela prática a entender e a discernir o bem de Deus. E a palavra fala em 1 Coríntios 6, que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Nem tudo convém a um cristão. Sabia disso? Nem tudo convém a um cristão fazer. Ou por ser pecado, ou por ser escândalo. Nem tudo convém ao cristão. Hoje nós viemos no carro, eu e a Karina, explicando para o Davi o que é você dar um mau testemunho, né? Para ele. A aparência do mal, a palavra fala a respeito da gente fugir da aparência do mal. Se parece que é mal, vai causar um escândalo em alguém, então é melhor não praticar. Sabe uma forma didática da gente entender o que é bom, o que é o bem de Deus? Se Jesus estivesse com você, Ele faria? Se Jesus estivesse com você, Ele experimentaria? Ele aceitaria? Se Jesus estivesse comigo agora aqui, Ele assistiria esse programa? Ele acessaria esse site? Ele faria o negócio dessa forma? Aí a gente começa a discernir o bem de Deus. Em outra parte, em Romanos, também fala assim, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova. O que você tem aprovado para a sua vida? O que eu tenho aprovado para a minha vida? O que eu tenho deixado entrar na minha vida? Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que tem aprovado, que tem deixado entrar. E o crente maduro, além de discernir o bem, ele também discerne o mal. Não é isso que fala ali em Hebreus, quando a gente lê no começo? Para que vocês tenham os sentidos exercitados para discernirem o bem e o mal. Assim como o bem, como o bem vem da parte de Deus, Deus é bom, a gente sabe qual que é a origem do mal. O mal vem de quem? De Satanás. Não é? Deus não é mal. O mal vem das trevas. São dois reinos, da luz e das trevas. E você como cristão, eu como cristão, nós temos que saber discernir o mal. As armadilhas que Satanás coloca. Temos que saber discernir o agir do inimigo. O Espírito Santo te capacita para isso, sabia? Para você perceber. Não é um sexto sentido, né? Tem gente que fala que é um sexto sentido. Não, é um alerta do Espírito Santo. Quantas vezes a gente está prestes a cometer um erro e o Espírito Santo joga aquele alerta? Quem já experimentou isso? Eu já experimentei várias vezes. Parece que um sinal de alerta toca. Para que vai dar ruim. E você discernindo o mal. Espera aí. O que eu estou fazendo? Vou voltar atrás, porque também o coração do homem é enganoso para nos levar para o mal. Esteja esperto, meu irmão. O inimigo está furioso contra você. Ele está querendo roubar, ele está querendo matar, ele está querendo destruir a gente.
Não vamos nos enganar. Ele agora estamos nas férias, ele não entrou de férias. Ele continua aí. O inimigo não descansa. E a gente tem que saber discernir o mal. A gente não pode ser simples demais. A gente tem que ter um equilíbrio. Outra coisa que a gente tem que saber discernir de mal, as nossas falhas de caráter. Sabe quando um crente para de crescer? Quando ele para de enxergar suas falhas. A gente começa menino na fé, a gente vai caminhando, crescendo, e chega a uma idade, igual natural. Você lembra daquela idade que se acha o superpoderoso, que acha que sabe tudo? Não chega uma fase que a gente é assim? Normalmente é na adolescência, né? E aí chega o crente, se torna adolescente, e ele já não acha que ele erra em mais nada, ele tem resposta para tudo, ele sabe de todas as coisas, se acha mais inteligente que o pai. E a gente corre um grande risco de estar sendo enganado por Satanás. Onde que o inimigo tenta pegar você? Você tem que saber, você tem que discernir quais são as armadilhas que o inimigo pega você, quais são os laços que ele sempre... Porque o inimigo é astuto e ele sempre tenta pegar a gente no mesmo lugar, que são as áreas que a gente tem maior dificuldade. Não é assim? Uns é o dinheiro, o outro é os relacionamentos, o outro é a área sexual, enfim, cada um tem um ponto fraco que o inimigo vai querer bater. E você e eu, nós temos que saber discernir o mal. Espera aí, eu estou discernindo aqui. Isso aí está cheirando a armadilha de Satanás. Identifique também as fontes da sua luta. Isso é discernir o mal. Por que eu estou passando por esse problema? A origem está naquilo ali. A origem está ali. Então você vai discernindo o bem e o mal. Saiba discernir as coisas que o inimigo tenta lançar contra a sua vida, meu irmão. Eu me lembro que o Davi tinha muita dificuldade para dormir. E a gente orava, e orava, e orava, até que um dia, orando no quarto dele, eu discerni que tinha um quadro que ele tinha ganho lá dos Tartaruga Ninja. Não era Tartaruga Ninja, Davi? E o Espírito Santo me mostrou, chamou a atenção para aquele quadro. Então, eu não senti paz, sabe? Quando o Espírito Santo, não sei se já aconteceu com você. Então, peguei aquele quadro, levei lá para o quintal, levei o Davi junto, nós oramos, cancelamos, tacamos fogo no negócio, não pegava fogo direito, né, filho? Tacamos álcool para o negócio pegar. Por quê? Porque ali eu tive um discernimento, que era ali que o inimigo estava agindo. O inimigo faz isso, meu irmão. Só que se eu fico ali de bobeira, legalzinho, tudo é legal, e a gente vai tomando cacetada do inimigo. Saiba discernir as coisas erradas, o mal. Porque se você não discerne o mal, se você não discernir o mal, você não vai viver uma vida feliz. Você não vai viver uma vida tranquila. Sempre você está apagando incêndio. Talvez você esteja sempre apagando incêndio porque você não está discernindo o mal, as armadilhas que o inimigo está colocando contra você. Resolve um problema, levanta outro problema. Resolve um problema, levanta outro problema. Cuidado. Só que do mesmo jeito que tem crente que só discerne o bem, às vezes tem crente que só discerne o mal. Tudo é pecado. Já conheceram gente assim? Né? Não, tudo é pecado, tudo é... E sempre põe a culpa no inimigo em tudo, até as próprias falhas de caráter não assumem, a culpa é do diabo. Não é assim? E aí ele começa a achar diabo em tudo, demônio em tudo. E aí passa a viver uma vida também difícil, pesada. E passa a julgar até os outros, não é assim? Passa a julgar o comportamento das pessoas,
e começa a viver uma vida legalista. Tudo é mal, nada pode. E aí, perde também a oportunidade de viver feliz. A palavra fala em Mateus 6,33, não julgueis para não ser julgado, porque com a mesma medida que vós julgais os outros, vos julgarão a vós. Meu irmão, essa é uma verdade. Da maneira como a gente julga, aquele negócio um dia vai voltar na sua vida. É isso que está falando a palavra. Você está condenando alguém, olha lá, fulano está passando por dificuldade financeira, também, não sei o quê, julgou a vida do seu irmão, um dia vão te julgar da mesma forma. Vão me julgar da mesma forma. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos discernir o mal. Espera aí, isso aí não é culpa do inimigo, eu que pisei na bola. A culpa é minha. Eu que errei, eu vou assumir, e eu vou melhorar, e eu vou consertar, e eu vou viver uma vida feliz, vou pedir perdão. E a palavra fala, em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que fala a palavra? Jesus está propondo uma vida simples para a gente. Busca a Deus, e o resto vai dar certo na sua vida. Não fica procurando confusão, não fica arrumando encrenca. A sua vida vai ser feliz, tudo vai dar certo se você busca a Deus e você obedece a Deus. É lógico que existe uma batalha espiritual. É lógico que o inimigo está aí para roubar, matar e destruir, como nós já falamos. Mas um extremo de enxergar o mal em tudo te deixa muito carrancudo, meu irmão. Você leva uma vida muito pesada. Você leva um jugo que não é do Senhor para você. Porque o fardo de Jesus é um fardo leve. O jugo dele é um jugo suave. Não é pecado, não é imoral, não é antibíblico. Meu irmão, vai viver a vida que Deus tem para você. Ah, mas como que eu vou achar esse prumo? Espírito Santo e Bíblia. Como é que eu acho esse ponderamento, esse equilíbrio? Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Vamos aprender com o Espírito Santo e com a palavra. Cristianismo não é uma religião de podes e não podes, não é uma religião de um livro de receita prontinha. Cristianismo é um relacionamento com Deus através de Jesus, onde a gente vive cada dia experiências com Ele. Vamos ir para a glória aprendendo a discernir o bem e o mal todos os dias. Ninguém vai fazer pós-graduação em Deus, em cristianismo, e agora eu sei tudo, agora eu tenho todas as respostas. Não, no meu dia a dia, através da comunhão com o Espírito Santo, através do ensino da palavra de Deus, eu vou discernindo o que eu posso e o que eu não posso, o que eu deixo entrar e o que eu não deixo entrar na minha vida. Mas se a gente não liga para a palavra, se a gente não busca o Espírito Santo, a gente passa a ter uma confusão. E é isso que eu gostaria de fechar aqui e concluir. O problema é a confusão do bem com o mal. Não discernir o bem e o mal se resume em confusão. E o inimigo é mestre em causar confusão. Quando ele se apresenta para Jesus, na tentação de Jesus no deserto, o que ele quis causar na mente de Jesus? Conflitos, não é? Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E o inimigo está tentando fazer isso na sua vida e na minha vida. O que é ruim, o que é mal, ele tem tentado passar uma tinta e pintar, querendo falar que é bom. E o que é bom de Deus, ele quer te mostrar que é mal, que é ruim. E por isso que o sistema do mundo, a balada do mundo, a batida do mundo é contrária com as coisas de Deus. E a gente olha para o mundo hoje e a gente você não percebe os princípios de Deus se desfazendo na sociedade?
Você está discernindo já o bem e o mal. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente olha para o mundo, a gente olha para a palavra de Deus e olha para o que está acontecendo no dia a dia, a gente fala, espera aí, parece que está tudo errado, parece que está uma confusão. Mas na minha vida não. Confusão aqui não. Porque se eu me alinho com a palavra de Deus, eu tenho a vitória. Se eu me alinho com a vontade de Deus e passo a discernir o bem e o mal, você vai ser feliz. E eu gostaria de concluir com o Salmo 91, que também é um salmo que eu fico pensando assim, que é um salmo que o povo deixa até aberto na estante, não é? Às vezes a pessoa nem é cristã, mas o Salmo 91 está aberto lá no cristão, assim, de prática, né? Às vezes ela crê em Deus, às vezes ela até já foi da igreja, é um crente desviado, né? Como se fala, ou então tinha um católico não praticante, né? Também falam, mas o Salmo 91 está lá aberto. Meu irmão, o Salmo 91 aberto na estante são só palavras escritas num livro, como qualquer outra palavra escrita num livro. Agora, quando a gente toma posse e a gente vive com Deus, isso se torna real no meu dia a dia. Aleluia! E hoje, essa noite aqui, nós vamos tomar posse desse Salmo 91 para a nossa vida. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor para estar já se preparando aqui. Abre aí comigo, por favor. A gente vai ler, são 16 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Toma posse disso para a sua vida. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem eu confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele me cobrirá com as suas asas e com suas penas, e sobre as suas asas eu encontrarei refúgio. A fidelidade dele será o meu escudo protetor. Eu não temerei o pavor noturno, e nem temerei a flecha que voa de dia. Não temerei a peste perniciosa, nem a praga ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Só com os meus olhos olharei e verei o castigo dos ímpios. Se eu fizer do Altíssimo o meu refúgio, nenhum mal me atingirá e desgraça nenhuma vai chegar à minha tenda. Porque aos seus anjos Deus dará ordem ao meu respeito, para que me proteja em todos os meus caminhos. Com as mãos eles me segurarão, para que eu não tropece em alguma pedra. Eu pisarei o leão, pisarei a cobra, pisarei o leão forte e a serpente, porque ele me ama e ele me resgata. Ele me protege, pois eu o conheço pelo nome. Estou lendo numa outra versão aqui, amém? Eu clamarei a ele, e ele me dará resposta. E na adversidade ele estará comigo, e me livrará, e me cobrirá de honra. Vida longa eu terei, e o Senhor me mostrará a sua salvação. Aleluia. Essa é a promessa para você. Isso é a promessa para mim. Vamos tomar posse disso. Vamos passar a discernir melhor as coisas na nossa vida. O que é bem, o que é mal, para a gente poder experimentar esse Salmo 91 na nossa vida. Vamos ficar de pé? A gente vai estar adorando.